Vibe Mundial FM. No programa de hoje, eu separei um tema para nós meditarmos e refletirmos juntos. Nós vamos falar sobre Religião 2021, Consciência e Verdade. Inicialmente, mandar um abraço pro Pedrão, tava com saudades dele, fazia tempo que eu não fazia ao vivo aqui direto com você, né, Pedrão? Hoje nós estamos aqui de volta, vamos até, de repente, por que não, fazer uma livezinha no Instagram depois aqui do programa, se for possível, né? Então, hoje eu tenho este bate-papo aqui diretamente com vocês. Vamos falar sobre, como eu coloquei, Religião 2021. Por que eu coloquei 2021? Porque nós vivemos num momento onde nós estamos formando novos paradigmas, novas formas de pensar, novas formas de interagir com o planeta. E quando nós falamos a palavra religião, normalmente as pessoas que possuem assim um caminho espiritual muito associado a elas, às vezes, na minha visão pessoal, não estou falando que é ruim, mas elas se condicionam um pouco. Elas encontram nesses caminhos uma espécie de força que sem ela, sem esse tipo de caminho, sem ele, elas não vivem. Mas vamos conversar, não estou inicialmente falando mal de nenhuma religião aqui, hipótese alguma. Toda religião é boa, mas na verdade qual é a verdadeira função dela, né? É aí que eu entro com o meu questionamento. Toda religião traz, como qualquer criança sabe, ela vem do religar, aí que vem a palavra religião. Religar, o re significa ligar novamente, religar. Então, todas elas, independentemente de quais sejam, elas trazem exatamente este instrumento, esta força, esse caminho, para que todo ser humano, quando se conecta a uma religião específica, ele encontre o seu religar. Aí existe muitas vezes intolerância religiosa, que essa serve, aquela não serve, essa isso e essa aquilo. Eu, com o meu livre pensar, procuro trabalhar o meu religar de uma forma extremamente solta. Eu procuro ver as religiões no seu sentido prístino, que representa antigo, primordial. Eu prefiro vê-las como uma energia que me conecta a uma fonte criadora que não tem forma, que não precisa de um nome específico, que não precisa de símbolos, que não precisa de cores, que não precisa de templos, não precisa de altares, não precisa de rituais. Essa é a minha visão pessoal. Novamente, não estou criticando quem aprecia isso. Isso é uma coisa muito bacana para quem necessita disso. Aí que está a chave do que eu quero, na minha visão, sempre sujeita a erros e enganos, trazer para vocês aqui o que seria uma religião para 2021. Por que para 2021? Depois de todos os chacoalhões que nós passamos e ainda estamos passando aqui no Brasil, agora março de 2021, tá uma pauleira, né, Pedrão? Tá uma pauleira essa pandemia, né? Ela está atingindo um ápice imenso, né? Talvez até pior do que março de 2020. Pedrão, que fica conectado aí nas notícias, tá pior, né, Pedrão? Agora, março de 2021 tá pior do que quando começou tudo, né? Tá atingindo picos terríveis, né? Então, isso faz com que tudo seja afetado, né? Então, nós ficamos pensando, muitas vezes eu escutei muitas pessoas falarem isso, por que que Deus está permitindo isso? Precisamos trabalhar proteções, precisamos trabalhar conexões espirituais para fortalecer a nossa energia. Vamos lá. Daí que eu disse Religião 2021. Para mim, o que importa hoje em dia é o ser humano, independentemente do caminho que ele tenha escolhido para o seu desenvolvimento espiritual, que aí nós podemos entrar diretamente em religiões. Daqui a pouco eu cito alguns seres e coloco a minha visão pessoal, né? Se isso está fazendo bem para a pessoa, se ela está conectada ao que ela tem de melhor, ela está no lugar certo, ela está trabalhando de acordo com o seu estado de consciência, o lugar que ela realmente tem que estar. O que pesa muitas vezes, que foi o que eu comentei, a própria intolerância. Mas a intolerância que eu estou falando, eu não estou
diretamente falando sobre guerras e coisas assim, a própria intolerância, que muitas vezes ela é silenciosa, né? A pessoa olha, vê o caminho espiritual, religioso do outro, não comenta nada, mas fica, puxa vida, essa pessoa está num lugar que eu não gosto, está num lugar que isso e aquilo. Poxa, eu vejo que quando a gente compreender que independentemente dos caminhos que nós escolhermos, de acordo com o que a gente trabalha com o nosso Deus interior, que todos esses caminhos, se são trabalhados em prol do bem, do bom e do belo, né? Esse é o verdadeiro BBB para mim, viu, Pedrão? Bem, bom e belo, né? Uma brincadeira aqui só para descontrair, né? Esses caminhos vão conduzir para uma fonte criadora. Seria, né, como eu vi já muitas vezes em vários quadrinhos e etc., o Buda abraçado com Jesus, o Jesus conversando com Moisés, Krishna, Maomé, todos eles ali numa concórdia incrível. Eles estão o quê? Antropoformizados. Eles, para trazer todo o conhecimento que estava associado à missão de cada um, eles precisaram reencarnar num corpo físico. E essa reencarnação, ou encarnação, como assim, como vocês preferirem dizer, né? Porque, para mim, todos esses seres eles representam uma continuidade da consciência e do trabalho. O verbo se renova, mas a essência é praticamente a mesma. Então, eles entram num corpo físico para ter como passar isso para a humanidade. É aí que eu entro no sentido, na minha visão, como eu já falei aqui no programa, de uma forma totalmente solta com o meu livre pensar, eu vejo as religiões como uma consciência, como uma vibração no sentido real do religar, que a gente não precisaria diretamente de um ser para aparecer na nossa frente e falar, olha, é assim, olha, vim trazer. Eles poderiam trabalhar diretamente conosco através de inspirações. Como nós chamamos de uma forma mais mística, longe de misticismos, os anjos, os deuses, eles trabalham assim incessantemente. Eles trazem através dessas vibrações, dessa fonte criadora, que não possui uma forma, onde eu disse que todos os caminhos, se são trabalhados em prol das próprias leis universais, para produzir sempre reinos mais aprimorados, não somente o ser humano, aprimorar o mineral, o vegetal, o animal, o próprio ser humano e os reinos futuros que ainda irão eclodir, né? Então, esta realidade, quando ela é trabalhada de uma forma bacana, ela conduz para um mesmo caminho que essa fonte criadora que não possui forma. Então, para mim, essas consciências que representam religiões ou caminhos que as pessoas seguem, novamente digo, não estou criticando nenhuma religião aqui, só estou colocando de uma forma livre o meu pensar. Então, se o ser humano ele estivesse preparado para entrar em sintonia com esta fonte criadora que jorra a sua consciência através de vibrações diretamente para o ser humano de uma forma ininterrupta, nós não precisaríamos disso. A consciência dos anjos, dos deuses, de todos os mitos, de todos os arquétipos, eles impactariam e impactam muitas pessoas que muitas vezes nem percebem que está tendo, de repente, uma sintonia com esta vibração que nós chamamos de divindade, que pode vir através de uma intuição, através de um sentimento mais sublime de amor a tudo e todos, de vibrações correspondentes a boas ideias, os próprios gênios que inventam, que trabalham, que se conectam a esses arquétipos para trazer invenções novas através de tecnologia, através da própria ciência em si. Todos estão trabalhando essa conexão. Então, para mim, como eu já fiz vários programas aqui, a espiritualidade ela é muito maior e muito mais abrangente do que simplesmente ter que seguir uma religião ou um caminho para falar que estamos conectados a elas. Então, todas as religiões, nesse sentido do processo do religar, se a pessoa está se sentindo bem ali e acha que está evoluindo, acha não, percebe nitidamente que está evoluindo, ela é extremamente válida. O grande problema, na minha visão, sendo que eu sou um observador
nem me coloco aqui como um pesquisador ou como muitas pessoas me colocam, muito longe disso, mestre. Nossa, Pedrão, o pessoal me chama de mestre, cara. Já pensou isso? Muito longe, nem de mim mesmo eu consigo ser mestre, quanto mais dos outros, né? Então eu vejo que todas essas realidades correspondentes a essas forças das religiões, como um observador, como eu acabei de colocar aqui para vocês, o problema é quando o lado humano, através do ego mal resolvido, que o ego é lindo, a descoberta da individualidade, do sol interior, no seu sentido mais, vou colocar esse termo, ocultista ou místico, é maravilhoso. O problema é quando ele se centra demais na pessoa, aí que vem a palavra egocentrismo. Aí, normalmente, esses líderes e esses mestres, né, através desse egocentrismo, dessa supervalorização, eles acabam fazendo coisas terríveis em relação àqueles que os seguem. Então, isso é muito complicado. Do lado pessoal, isso basta uma pequena pesquisa na internet, né? Eu, que sou um frequentador, um palestrante, né, de espaços esotéricos, eu vejo todo o povo, quando aparece um ser, nossa, vamos seguir, vamos isso, e vamos fazer caravanas, e etc, até que batem a cara na parede quando o egocentrismo da pessoa ali está aflorado. É muito complicado isso, e uma pequena pesquisa na internet poderá dar para vocês nomes ali, se vocês necessitam disso, né? Escândalos associados a esses mestres, a esses gurus, que eu nunca cito o nome de ninguém, não é verdade, Pedro? Você já viu eu citar nome de alguém aqui? Só o meu e o seu, né? Na brincadeira aqui, né? Mas as pessoas, elas precisam aprender a trabalhar a informação para trabalhar internamente essa conexão com o que realmente é legal, com o que realmente é bacana. As pessoas hoje em dia, elas ainda estão muito apegadas a fenômenos. A pessoa tem um poder. Por que ela tem um poder? Porque ela faz isso, porque ela lê mente, porque ela levita. Gente, para mim, por isso que eu coloquei 2021 e ainda vou esclarecer isso melhor ainda no programa. A religião de 2021, que para mim representa a consciência e a verdade. Enquanto você ficar esperando fenômenos de seres para dizer que eles são especiais, que eles são isso, que eles são aquilo, que eles veem, que eles ouvem, que eles isso e aquilo, olha, na minha visão pessoal, sempre sujeita a erros e enganos, você nunca estará conectado à força de Aquário. Quando eu digo Aquário, estou falando do valor de uma era vigente como arquétipo, como força que traz para todos nós esse renovar, associado ao grupo, associado à tecnologia, ao futuro, que tudo isso está jogado, né, nas nossas experiências, né? E eu percebo nitidamente, claro que eu não estou falando na sua integralidade, né, nem generalizando, mas toda essa garotada já nasce embargada. Não sei como, logo elas estão nascendo com o celular na mão. Não é, Pedro? Já reparou isso? E eles vão ter, e é o que eu espero, isso virá com o tempo, muito mais discernimento do que a gente. Porque eles vão querer coisas novas, que serão criadas, coisas que irão ofertar um caminho bacana, mas a polaridade entre sombra e luz, isso vai existir ainda por muito tempo, que é chamar de bem e mal, que seja, né? Só que eu acredito que esta resolução, vamos chamar assim, de bem e mal, será uma energia que com o tempo e todas as novas realidades que irão reencarnar através de seres aqui, estou falando do mundo de uma forma geral, com esta possibilidade de diluir através da informação tudo que eles trarão de consciência e de possibilidades novas de criação, o bem e o mal vão acabar se harmonizando. Porque existirá, acredito eu, mais tolerância. Existirá entre a humanidade uma possibilidade de mais respeito em relação à opinião do outro. Vibe Mundial 95.